Achou que não ia ter vídeo para todos os garotos agora e pra sempre no canal da Netflix, meu anjo? O terceiro e último filme da saga para todos os garotos tá disponível e Foquinha FBI chegou pra mostrar detalhes que a Netflix até mostra, mas nem todo mundo percebe. E antes que vocês me xinguem muito nos comentários, já aviso logo que sim, esse vídeo contém spoilers, não vai falar que eu não avisei. Amiga, esse boy é imaginário, ele nem tá aqui com a gente. Uma pena, né? Porque é tão lindo. Mas ignora. Lara. NYU, me dá um N. Lara, more. É muito legal perceber que os filmes mostram uma evolução bem marcada da Lara Jean. A gente vê ela toda sonhadora, em busca do amor, até que rola um triângulo amoroso e depois de tanta confusão, o foco muda para as decisões de Lara Jean sobre o seu futuro. No terceiro filme, ela decide ouvir o seu coração e fazer as suas próprias escolhas. Ai meu Deus, a caixinha voltou! O que será? Alternativa A, um pedaço de pizza de pepperoni que sobrou do filme 2. Alternativa B, um livro inédito da Jenny Han. Ou alternativa C, e a mais provável de todas, um cupcake. Bom, não vou mostrar o que é, porque senão é muito spoiler, né? Mas grandes chances de ser um cupcake. Eu não sei vocês, mas eu assisti ao filme todo segurando um lencinho numa mão e um cupcake na outra. Olha só, até então os cupcakes tinham aparecido apenas uma vez em cada filme. No primeiro, a Lara estava fazendo cupcakes quando o Peter aparece para levar ela a uma festa. Ela nem chega a terminar os bolinhos. E no segundo, a Lara prepara cupcakes de chocolate com pasta de amendoim, aliás, os preferidos do John Ambrose, polêmica, para levar naquele encontro do terceirão pra vida que rola na casa da árvore. Já no terceiro, os cupcakes foram protagonistas. Quem aí contou quantas vezes eles aparecem? Quando as irmãs estão no café coreano, quando Peter e Lara vão naquele café em Nova York, quando Lara Jean e Chris comem cupcakes da famosa Magnolia Bakery em Nova York, na cena do boliche e até numa imagem do quarto da Lara Jean. E olha que demais, aquele café fofo que as irmãs Colby vão na Coreia do Sul é real, não é estúdio não. Conhecido como Yeonam-dan, ou para me ajudar aqui, Grain Café, ele é um dos pontos mais instagramados de Seul. Com a diferença de horário, eu mal falei com ele a semana toda. Meu Deus! É impressão minha ou ela tá ficando mais malvada? A estética toda 2D do café foi tão marcante para a equipe que inspirou até mesmo toda a identidade visual do último filme da trilogia. Então vocês podem perceber que os posters e várias cenas de transição imitam desenhos. E se enganou quem achou que os doces do filme eram cenográficos, era tudo real. Inclusive, tinha uma confeiteira no set ajudando a Lana Condor a usar ali corretamente os utensílios. E o Noah contou que levou várias broncas da produção por comer os cookies entre as gravações. Eu não vou julgar, faria o mesmo. Agora a dúvida que fica é o que ele fez mais durante as gravações. Se comeu mais doces ou se falou mais uou. Hey. Oh. Essa é uma mania tão forte do Noah que virou marca registrada também do Peter. Foram pra mais de 30 wows nos 3 filmes. É tanto wow que naquela cena em que a Lara Jean tá imaginando o futuro perfeito do casal, ela se vê autografando seus livros que, veja bem, tem o título Wow. Inclusive tem até um cartaz aqui, ó, lá no fundo da livraria com a capa do livro. Então é Wow pra tudo quanto é lado. Eu amei esse deboche com o Noah. Outra contagem que a gente pode fazer é de vezes em que a Jenny Han, autora dos livros que inspiraram os filmes, apareceu durante a trilogia. Foram 3 vezes, aposto que vocês perceberam. No primeiro filme foi esse aqui. Já no segundo filme, ela aparece bem rapidinho ali, consolando uma menina, uma aluna no Dia dos Namorados. E a participação dela no último filme foi muito especial, apenas como a diretora da escola. Você piscou e ela tá aqui, ó, junto com a minha Lara Jean. Ai, esse flashback foi muito fofo. Agora vamos falar das amigas e rivais Lara Jean e Jenny. Lembra que elas eram amigas? Jenny namorava Peter, aí elas brigaram? Muito que bem. Lá em Para Todos os Garotos que Já Amei, a primeira interação das duas acontece quando Jenny zoa o coturno da Lara. Que bota bonita. Muito obrigada por servir ao nosso país. Ela é vintage.
Mas depois de se entenderem no segundo filme e de viajarem pra Nova York juntinhas no terceiro, os dias de glória vieram. E acontece praticamente a mesma cena do primeiro filme, só que dessa vez a Jane elogia o sapato da Lara Jean. Depois eu te encontro. Nossa, que sandália bonita. Eu adorei. Valeu. O que foi? Ai, gente, tudo pra mim, essa evolução, eu gosto assim, união das minas. Outra evolução que a gente tem que lembrar é a do Peter com o pai. Eles finalmente se acertam e esse encontro rola no diner, mesmo local onde o Peter desabafou sobre o pai pra Lara lá atrás. Inclusive, esse é um lugar bem importante pra toda a saga. Mas pra mim, a maior revelação é que o pai do Peter tava metido com ET nos anos 80 e eu posso provar. Sim, o pai do Peter era o garotinho Elliot no icônico filme ET. E essa não é a única referência a filmes antigos não, meus anjos. A titia FBI tem um lugar de fala aqui. Peter faz a releitura daquela cena clássica de Digam o que quiserem. No filme original, o personagem vai na casa da Crush segurando essa boombox, que são aqueles rádios grandões antigos, e o Peter faz a mesma cena, mas troca a boombox por uma caixinha de som pra dar aquela atualizada, né, amores? E algumas cenas antes disso, o Peter e a Lara estavam assistindo a Diga o que quiserem. Tudo pensado. Outra referência, essa bem mais óbvia, é o filme O Grande Lebowski. Eles refazem a mesma cena do boliche. Ai, gente, quem diria que aquela menina inocente, cheia de sonhos, estaria agora decidindo onde fazer faculdade? A gente viveu tudo isso junto com a Lara Jean durante esses últimos 4 anos. É como se ela fosse a nossa amiga. E a evolução dela tá bem clara pros fãs, mas tem coisas que nunca mudam. Tu é apegada, hein, Lara Jean? 4 anos sem trocar fundo de tela do celular? Não é possível que não tenha nenhuma outra foto divertidinha, uma selfie do casal, uma foto do Peter de covinha. Inclusive, essa foto que os dois estão dormindo abraçadinhos foi tirada pela produção nos bastidores das gravações e nem aconteceu de verdade no primeiro filme. Mas veio aí no terceiro, olha só, encaixadinhos. Pra Todos os Garotos 3 tá cheio de referências às cenas do primeiro filme pra dar aquele quentinho no coração. Como, por exemplo, essa aqui que é a minha preferida. No primeiro filme, depois que Lara, Peter e Josh brigam, as 3 irmãs sentam pra conversar e se abraçam com a Margot no meio. Corta pra agora e pra sempre, esse abraço rola de novo, mas quem tá no meio é a Lara Jean. E isso serve pra mostrar como ela amadureceu com o passar do tempo e agora também tem uma postura de irmã mais velha, assim como a Margot, que inclusive passou pelo mesmo dilema faculdade versus boy no primeiro filme. É muito significativa essa cena. Ai, ai, eu não sei se eu chorei mais pelo fim da trilogia ou por não ter vivido um romance tão lindo como o de Lara Jean e Peter Kavinsky. E você aí, percebeu mais detalhes escondidos? São tantos que seria impossível trazer num vídeo só, então manda aqui nos comentários. E fica ligado, hein, que a qualquer momento o Foquinha FBI tá de volta. É nóis!